Fala, povo de Deus, aqui Jader Bernardes em mais um Centralcast. Quem está comigo aqui também? Fernanda Corção, prazer estar com vocês mais uma vez. Nosso Centralcast tem abençoado tantas vidas e somos gratos por mais esse dia, mais esse privilégio de estarmos aqui juntos para abençoar a sua vida. Amém. Gente, eu estou muito animado hoje, que eu acho que o papo de hoje vai ser tão interessante e vai agregar tanto conhecimento, principalmente para os pais. Também aqueles que estão querendo, né? Estão em fase de treinamento, querendo ser pai, mãe, né? Então eu acho que vai ser um papo muito, muito legal. E nós estamos aqui hoje com a Carla Arantes, né? Ela é membro da nossa igreja aqui, a Assembleia de Deus Central, e ela é psicóloga, gente, né? E não somente psicóloga, mas ela lida diretamente com crianças, né? Através de uma escola aqui. Eu queria passar para ela, vai se apresentar e vocês vão entender melhor. Fala aí, Carla. Olá, pessoal. Jader, Fernanda, um prazer estar aqui com vocês. Né? É um privilégio. Eu agradeço o convite. Nós que agradecemos. Né? Muito importante. Eu tenho visto, né, o trabalho que vocês têm feito com outras pessoas, outros convidados. E como é importante nós conhecermos a história do indivíduo, né? Saber que pessoa, da onde ela vem, a linhagem dela. Isso é muito importante. Tem sido muito divertido, né, esse trabalho. Gostaria de parabenizar. Obrigada. Né? Por isso, e é com um grande prazer que eu estou aqui nessa tarde. Né? Como o Jader já falou, sou psicóloga, já venho trilhando esse caminho há 15 anos. Né? E assim, eu digo que é uma dádiva do Senhor, né? É uma vocação, não só uma profissão. Legal. Porque para ser psicólogo, você realmente precisa gostar do que faz. É verdade. Né? Os meus colegas de trabalho falam assim: você ouve problema o dia todo, né? E isso me faz bem, porque eu ouço o problema e a gente tenta achar um caminho ali com a pessoa. Né? E quando eu vejo que tem um resultado, eu vejo a pessoa conseguindo, né, vencer aqueles desafios, isso é muito gratificante, não tem preço. E eu sempre coloco Deus em primeiro lugar em cada atendimento que eu faço, cada vida que chega até a mim, né? Então, tem sido, assim, 15 anos de muito trabalho, mas toda a honra e toda a glória tem sido ao meu Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria que você falasse, porque normalmente quando a gente pensa numa carreira, né? Eu falo que isso aconteceu comigo e vejo outras pessoas comentando também, né? Essa questão de uma carreira, às vezes, ela é muito forte na nossa infância. Por exemplo, eu queria ser veterinário, né? Aí eu falava na minha infância, né? Eu quero ser veterinário e tal. E aí eu queria que você falasse um pouco da sua infância, se você nasceu no lar evangélico e se essa questão de um caminho profissional já falava um pouco no seu coração, se você já tinha esse desejo, quero ser psicóloga e tal. Sim. Conta um pouco pra gente aí. Então, falar da minha infância é lembrar de um tempo maravilhoso, né? Eu fui uma pessoa que fui muito amada. A minha família foi uma família, assim, maravilhosa, que deixou em minha vida muitas marcas positivas, né? Falar do meu pai e da minha mãe, que são referências para mim, né, até hoje, realmente é falar de pessoas que deixaram um legado na sua história, né? Então, assim, eu vivi em um lar com servos de Deus, né? O meu pai, até hoje, ele é pastor, né, da Assembleia, e a minha mãe sempre uma serva muito dedicada, filha de pastor, né, vindo de uma história muito linda também em relação ao ministério. Minha mãe foi professora, né, minha mãe foi coordenadora de escola, minha mãe sempre dedicou a vida dela ao trabalho, à igreja, família, né? Então, assim, foram referências mesmo que nos levaram a chegar onde nós estamos hoje, né? Que legal. E, assim, escolher a profissão é algo tão difícil, né? Que às vezes o adolescente fica nesse conflito, né, em relação a isso, na hora da escolha profissional. E eu não conhecia, quando eu era mais nova, essa profissão. Quando eu cheguei no ensino médio, as pessoas começaram a falar, né, gente, naquela questão de escolher, e algumas pessoas falaram assim: olha, Carla, eu acho que você tem tudo a ver com a psicologia, porque você gosta de ouvir, você gosta de ajudar as pessoas, né? Então eu comecei a buscando isso e entendendo melhor o que fazia um psicólogo, né? Na época eu cursava patologia clínica, né? Não tinha nada a ver. Eu sabia que eu queria áreas humanas, mas em qual linha seria, né? Eu até falava
falava em medicina, a parte de trabalhar com crianças, porque eu sempre soube que era um ministério na minha vida. E aí, quando eu descobri essa profissão e que eu entrei na psicologia, né, eu falei, realmente é isso que eu quero, né, mergulhei, né, tenho estudado até hoje, a gente não para de estudar, né? Então, busco sempre me aperfeiçoar, me graduar. Mas a gente, assim, acho que tudo tem a ver com a sua história. Minha mãe, ela não era graduada em psicologia, mas ela era uma psicóloga nata, assim. Porque hoje eu trabalho no lugar que ela trabalhava e as pessoas contam histórias lindas do trabalho que ela fazia, né? Dos conselhos que ela dava. Então, assim, foi uma grande mulher, era bem pequenininha em estatura, mas era uma mulher, era uma enorme, porque assim, todo mundo que eu conheceu fala muito bem, fala daquilo que, né, da alegria que ela tinha em ajudar. Então, acho que isso veio muito, né, dessa referência aí que eu tinha da minha mãe também. E a sua infância? Vamos agora puxar um pouquinho, né? Sim, lá pra trás. Faz parte da psicologia. Era muito rígida, seus pais eram bem formais, bem rígidos, ou era aquela mais tranquila, né? Então, como é que era? Como eu disse, eu sou neta de pastor, filha de pastor, né? Então, assim, e pastor da Assembleia lá, antiga, né? Com aqueles costumes bem rígidos, sim, né? Sim. E apesar de tudo isso, assim, do meu avô ser uma pessoa muito rígida, cobrar muito da gente. Seu avô era da época do chapéu? Pastor Herodice, sim. Muita gente lembra, né, dele. Fernanda lembra, né, da minha família, acompanhou aí a gente. E aí, apesar dessa rigidez toda, o meu pai e minha mãe, eles cobravam muito da gente. O meu pai era muito rígido, sempre foi. Mas eles, ao mesmo tempo, eles tinham um equilíbrio. Então, eles ensinavam o certo a gente, mas sem né, deixar a gente com aquele medo. Né? Então, nós entendíamos que o temor do Senhor era o princípio. Né? Então, isso fez toda a diferença. Você né? era filha única, não? Não, eu tenho um irmão mais velho, né, que também é uma pessoa assim, que foi criada nesse ambiente, né? E o Eval é da música, então ele gostava muito do rock, desse mundo mais diferente, né? Da cultura que nós crescemos, assim, mas minha mãe, com toda a sabedoria, né, conduziu tudo isso e foi muito tranquila a nossa infância, assim. Na adolescência, quando entrou aquele período de namoro, né? E aí o meu pai pegou bem firme, foi uma pessoa muito rígida, mas hoje eu agradeço ao meu pai, né, por todas as lições, ele não precisava nem bater, a gente nunca apanhou, mas o olhar dele, né, já nos falava muito, é verdade. E essa autoridade, ela é fundamental na vida de uma criança, né, de um adolescente. É verdade. Estabelecer os limites, né? Sim. Estabelecer os limites. Mas, Carla, essa questão, tem gente que diz assim que pastor, não sei se seu pai foi pastor, assim, presidente, ou dirigente, com congregação, mas normalmente, assim, não menosprezando, né, quem estuda na faculdade tantos anos, né, mas dizem que o pastor ele tem um pouco de psicólogo, né? Então, assim, a sua mãe com cargo de liderança que você já falou, seu pai como um líder também, tendo de atender essa demanda de ouvir, de ser um ouvinte, de aconselhar e tal. Você acha que isso te influenciou a você optar por essa profissão? Quando foi que você se descobriu assim, eu acho que eu vou? Você falou que algumas pessoas comentaram com você, mas quando que foi assim essa mudança de chave para você? Poxa, eu vou fazer isso daí, né? Isso foi fundamental, Jader, com certeza, né? Meu pai gostava muito das obras sociais dentro da igreja. Meu pai era dirigente foi de várias congregações. Ele dirigia, então a gente acompanhava isso muito de perto, né? Ele gostava mesmo da obra social, de ajudar pessoas, de entrar mesmo, às vezes, em uma favela e levantar uma casinha, né, para a pessoa e ver. Inclusive, né? Você já me contou até algumas histórias, né? E às vezes em algumas casas ali, comiam com aquelas pessoas, né? E esse trabalho, assim, marcou muito a gente, né? Porque a gente viu o desejo, às vezes com poucas coisas, né, que eram oferecidas, que a congregação às vezes era pequena, não tinha uma renda muito grande. E aí, mas a gente via a disposição neles, né? Minha mãe às vezes saía cansada do trabalho e ia para a igreja mesmo assim, né? E a gente via aquela devoção. E acho que isso tudo aí me influenciou de uma forma muito forte.
forte, né? E aí, quando eu cheguei, como eu falei, lá já no ensino médio, que eu acho que foi o momento que eu comecei entendendo isso tudo, né? E falei, realmente eu preciso buscar algo para ajudar as pessoas, né? E foi onde eu entrei na psicologia, né? E eu falo hoje que não teria outra profissão, né? Para eu escolher. Realmente eu amo ser psicóloga. E quanto tempo tem que você já está na psicologia, atuando na escola? Quanto tempo tem? Então, tem 15 anos de formação, né? E tem 15 anos que eu trabalho numa instituição, né, cristã, na cidade de Campos. Eu atuo também em consultório. Então, eu tenho visto muita coisa ao longo desse tempo, né? Graças a Deus, tenho conseguido ajudar muitas pessoas e isso alegra muito o meu coração. Então, tem agregado muito na minha vida, né? Toda essa influência aí da psicologia, né? Sim, e alinhando isso à fé, que eu acho que é fantástico, assim, fundamental, né? Muito, muito. Então, eu me sinto muito satisfeita com a minha escolha profissional. Então, Carla, assim, quais são os problemas, né, que você tem encontrado, né? Eu não sei se o correto seria falar problemas, né? Disfunções, eu não sei o termo técnico, você me corrija aí. As situações que você tem encontrado, né, assim, com as crianças, adolescentes, quais são os problemas mais comuns, como, repito, né, se não for essa palavra, você me corrija aí. Nós chamamos de demandas, né, dentro da psicologia são as demandas, as queixas que muitas vezes os pais, né, ou outras pessoas relatam para a gente iniciar o trabalho, né, então, assim, eu tenho pegado diversas demandas ao longo desses anos, né, porque eu trabalho praticamente com todas as faixas etárias, desde da educação infantil ao ensino médio na escola, mas em consultório. Eu também atendo adulto, né? Então eu tenho visto assim, transtorno de ansiedade, depressão, TOD, né? Eu trabalho também com crianças portadoras de necessidades especiais. Então são demandas diversas, relacionadas a transtorno de aprendizagem, dificuldade familiar, né? Às vezes uma separação. E vão surgindo, né, ao longo do tempo. Eu digo que a escola é uma clínica, porque o que mais tem, né, são queixas aí dos responsáveis e muitas vezes até do próprio professor, né, para que a gente possa trilhar um caminho, então, com essa criança, com esse adolescente, tentar ajudar de alguma forma. Né? Assim, eu imagino assim, a diversidade, né, que deve existir. Normalmente, quando você tem um público-alvo mais específico, né, uma coisa. Agora, uma escola, né, tem famílias distintas, né, sim, realmente deve demandas. ser uma coisa bem difícil. Né? E para você identificar essas demandas que chegam, por exemplo, eu tenho 2 meninas, né, você sabe, uma de 9 e uma de 11 anos, já tem o Bernardo, está com 8 anos. 8 anos. E assim, como a gente lida diretamente com crianças de idades diferentes ali, no caso, né? Como que a gente consegue identificar que já está começando um probleminha diferente, uma atitude diferente? Como que os pais conseguem fazer essa identificação nas crianças e adolescentes? Essa pergunta é muito importante, Fernanda, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, né? Um tempo, né, que estamos aí saindo de uma pandemia, em um tempo que nós vivemos um isolamento muito grande, né, em que as pessoas se fecharam, né, ficaram não só presas dentro de casa, mas se fecharam em relação aos sentimentos, né, às emoções. Relações sociais. Sim, essas relações, né, elas foram, né, cortadas aí por conta dessa pandemia e as pessoas se voltaram somente para os meios tecnológicos, né? Então, assim, esse calor humano, essa coisa da empatia, né, nós temos visto que tem ficado de lado, né? Agora, graças a Deus, estamos retornando, né, a nossa vida, né, o social, o nosso trabalho. Novo normal, o né? novo normal, né? E aí, com isso, nós estamos vivendo um tempo de muitos problemas, de pessoas doentes emocionalmente, de pessoas que vêm carregando uma história, assim, de dor profunda, né? Chegando ao ponto de dizer que sua vida não vale nada, né? E acha que a única solução é o suicídio, né? Pessoas vivendo quadros de depressão gravíssimos, né? Adolescentes, crianças com transtorno de ansiedade, assim, ao ponto de passar mal mesmo dentro da escola e dizer que não sabe o que fazer, tremendo, taquicardia. Então, são sintomas que a criança vem trazendo, né? Em sequela da pandemia, mas também... Os mais comuns são quais? No caso
do transtorno de ansiedade ou depressão? Depressão, transtornos... Então, no transtorno de ansiedade, a gente, para identificar, logo a pessoa começa tendo mudança comportamental, porque ela começa a tendo tremores, taquicardia, ela começa a se sentindo mal, às vezes, em um ambiente com muitas pessoas. Então, isso logo somatiza para o corpo. Né? No caso da depressão, é muito importante que os pais estejam atentos, principalmente na fase da adolescência, em que a criança ou o adolescente fica muito isolado. Né? Voltou à rotina e tudo, mas ele não quer muito interagir, ele não quer muito sair com os pais ou estar com os amiguinhos, né? Ele quer ficar só focado no celular, no tablet, né? Então, ele cria um mundo só para ele, um mundo de jogos, né? Então, é um ambiente ali que ele fica preso àquilo ali. E aí, muitas vezes, passa despercebido, né? Porque no corre-corre, no dia a dia dos pais, né? Tendo que trabalhar para dar o melhor, acaba passando despercebido, né? Então, fica um alerta aí em relação a essa mudança comportamental, né? Seria o primeiro alerta aí, né? Seria essa mudança de comportamento da pessoa. Tá certo. Então, Carla, todas essas questões, esses sinais que você falou, né? Normalmente, né? Eles já são, assim, um momento ou um estágio, né? Que a criança já se encontra num quadro de um problema, digamos assim, grave ou caminhando para uma coisa grave, né? E levando em consideração que as crianças, elas não têm a capacidade de verbalizar como nós adultos, né? E mostrar algum tipo de desabafar, de botar para fora, né? Alguma coisa que está incomodando. Normalmente a gente só vai se deparar com uma situação, só vai se dar conta, meu filho está com problema quando um sinal gritante aparece, né? E você já citou alguns sinais aí, mas eu queria, assim, que você tentasse dar uma dica para a gente ou trazer algum esclarecimento para que a gente consiga identificar sinais iniciais, né? Já que muitas crianças... Tem crianças que não, né? É verdade. Tem criança que verbaliza, Fala com facilidade. Fala demais, fala pelos cotovelos, como a gente fala, né? Mas, por exemplo, meu menino é introvertido, né? Tal, e acho que tem muitos pais aí que vão ter filhos assim, que falam um pouco, né? Quais sinais qual dica você dá para a gente conseguir identificar sinais iniciais? Porque lá na frente, assim, às vezes tremores, igual você falou, eu fico imaginando, né? Verdade. Como é que pode uma criança chegar num ponto de estar em tremor, uma crise profunda de ansiedade? Eu tenho crise profunda de ansiedade com boleto. Constantemente. Nós temos os motivos. É verdade? Conta vai pagar, meu Deus. Tremores. O combustível que sobe, Jesus amado. Aí a criança ter tremor com crise de ansiedade. Assim. Desse jeito. Eu sei que a gente está descontraído, não é um caso sério, né? E tal. É verdade. Mas assim, como identificar, né, os sinais iniciais, né? Porque acho que o mais interessante é a gente identificar no início ali, né? Bom, Jader, a primeira orientação que eu dou é em relação à escuta dos pais. Muitas vezes você está dentro de casa com o seu filho, você convive com ele a maior parte do tempo, mas você não escuta o seu filho, né? Isso é muito importante. Então, assim, parar para ouvir a criança, né? Porque essa fala eu escuto muito de alguns pais, mas ele não tem nada para ele se preocupar, ele não tem problemas, né? Ele não tem conta para pagar. Né? E por que ele está passando por isso? Né? Algo que vai além da vontade dele, né? Do desejo dele de estar dessa forma. Então, é algum motivo que desencadeou aquele comportamento e foi gerando um transtorno naquela criança. Então, assim, primeiro de tudo é a escuta, é o diálogo, que é fundamental. Eu sei que mesmo na correria, né, do dia a dia, se você chegar ao final do dia, você sentar ou você for com seu filho para o quarto, né, na hora de dormir, ter esse momento, né, importante entre vocês, isso faz toda a diferença, né? Então, assim, às vezes estamos ali no dia a dia com a criança e a gente não para ouvir. Mas isso é bobagem de criança, né? Às vezes a criança fala, mas eu tô triste, né? Eu quero morrer. Para com isso, menino, que bobagem. Falando besteira, né? E às vezes ele está, né, colocando para fora um sentimento que realmente está ali no seu coraçãozinho, né? Então, o primeiro de tudo seria
a escuta, né? E esse diálogo entre as famílias. O sentar à mesa, né? O conversar na hora do almoço. É deixar o celular de lado, né? Eu escuto às vezes algumas crianças falam assim, tia, mas o meu pai não presta atenção em mim, ele não deixa o celular, né? A minha mãe fala porque eu não posso usar o celular, mas ela não para de ficar nas redes sociais, né? Então são coisas assim, que é um alerta, né? Para todos os pais que estarão nos ouvindo, assim, em relação a isso. Se atente mais, né? Comportamento mudou. Por que mudou esse comportamento? Né? O que eu posso fazer para ser um tempo de qualidade com o meu filho? Às vezes é uma coisa tão simples. Ir na pracinha, né? Dar um passeio, tomar um sorvete, só você. No seu caso, que tem um menino, né? Sair você e ele, né? A Fernanda que tem meninas, sair você e as meninas. Esse tempo de qualidade, ele faz toda a diferença. E com certeza vai marcar de forma positiva e ajudar o seu filho a se colocar, a expressar o que ele vem sentindo, o que ele vem sofrendo muitas vezes. Às vezes é um bullying na escola, né? Às vezes é uma situação de dificuldade de aprendizagem, que ele não sabe como lidar com isso e ele não tem coragem de falar para o pai e para a mãe, com medo de ser punido, né? Então, isso aí vai desencadeando outras coisas. Às vezes é uma separação, né? Eu recebo adolescente lá e falo assim, meu pai e minha mãe se separaram e minha casa está uma confusão, né? E aí, disso aí, ela começa tendo, né, esse transtorno de ansiedade, vai apresentando outras dificuldades. Então, assim, nós precisamos estar atentos. Eu acho que isso faz toda a diferença. E abrir a mente também, entender que o profissional está ali para orientar, para ajudar, né? Existem alguns pais que ainda têm um preconceito, né? Da questão de, mas vou levar meu filho ao psicólogo, né? Psicólogo é coisa de doido, né? A gente escuta isso ainda, né? Infelizmente, né? Graças a Deus, a nossa igreja tem uma orientação excelente, né? O pastor Elias tem uma visão maravilhosa em relação a isso. E eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus por isso, porque isso ajuda muito as famílias, né? Então nós precisamos estar disposto a buscar ajuda. Então, Carla, a respeito disso aí que você falou, recentemente minha esposa leu um livro, né? Chama As 5 Linguagens do Amor, de Gary Shamp, das crianças, inclusive, né? 5 Linguagens de Amor das crianças. E eu achei muito interessante porque ele fala de linguagens diferentes que cada criança reage, né? Então, ou seja, a criança ela se sente amada, as crianças se sentem amadas de formas distintas, diferentes uma das outras. Umas reagem, se sentem amadas com uma conversa, outras com presente, outras com carinho, outras com tempo de qualidade, né? A outra eu não me lembro de cabeça. Mas isso me chamou a atenção, né? E até essa questão de conseguir identificar isso já é um desafio para os pais, né? Conseguir identificar, né? Porque às vezes a pessoa, né? A Fernanda mesmo tem mais de um filho, né? né? E aí, cada uma tem personalidade uma forma diferente. E aí, assim, eu acho que isso aí seria uma coisa também interessante de você auxiliar a gente, assim, como conseguir identificar o que o meu filho gosta mais, né? Porque às vezes, como a gente falou, ele tem dificuldade de expressar, de falar. E como é que eu vou conseguir identificar uma coisa que, caramba, ele gosta disso, então eu vou investir nisso daqui e tal? Você poderia dar uma dica? Isso é muito legal, né? Um tema bem interessante, né? O que você trouxe aí, porque realmente a gente se aproxima da pessoa de acordo com as afinidades, né? O vínculo, isso é fundamental, né? Na vida de uma criança. Então, assim, às vezes a criança ela tem mais afinidade com a mãe, né? E não tem tanta afinidade com o pai, né? Como você falou, às vezes a mãe tem esse jeitinho mais amoroso e tudo, e o pai tem que cobrar mais um pouquinho. Então, assim, é importante você entrar no mundo da criança, né? É o sentar mesmo, o brincar, né? Isso é muito bom. E hoje em dia, né? Às vezes os pais acabam compensando essa ausência, né? Por estar fora o dia todo, só com brinquedos, só com presente. Presente, né? E acha que está tudo bem. Não, e às vezes é só um beijinho. Eu te dou tudo. Não falta nada, né? Nada pra você, tudo que você quer, você tem, né? Então, às vezes, é só um beijo, é só um abraço, é um eu te amo, que às vezes é tão difícil um pai, né? E uma mãe, hoje em dia, expressar isso, né? Isso em casa é até engraçado, porque eu falo com a Alice, né? Todo dia a gente tem o hábito, né, das 3, eu e as meninas, a gente ali tá junto, a gente ora junto, a gente beija e abraça e tal. Aí eu abracei a Alice
Essa semana eu falei assim, filha, você sabe que a mamãe te ama, não sabe? Aí ela falou assim, sei, mamãe, você fala isso o tempo todo. Aí eu, então vou parar de falar. Ela, não, mãe, não é pra parar. Ela precisa ouvir. É que você isso, fala né? isso o tempo todo, né? Isso é muito bom, né? E a criança se sentir amada, né? Isso faz toda a diferença. E às vezes não é só o fato, né, de você estar ali todos os dias, ela sabe, né? Você está presente, você faz tudo por ela, mas é aquele momento entre vocês duas, né? Esse afeto, verdade. essa troca de carinho, né? Então, às vezes, falta só um detalhe, né? São coisas tão pequenas que para criança e para adolescente principalmente, né, que vai chegando numa fase maiorzinha, os pais vão achando que já são independentes, não precisa de um beijinho, não precisa de um carinho, né? Ah, não, ele se vira sozinho, né? Mas é muito importante, isso faz uma falta. Eu queria completar a pergunta do Jade a respeito da adolescência que você entrou aí agora. Eu acho que da fase criança... Tá começando a dar um medinho aí, né? Não, medão. Tá chegando. Medão, tá chegando. A fase passa. Eu sempre falo isso pros pais. Mas assim, eu queria saber... eu tenho algumas dúvidas, né? Porque eu tenho uma de 11 anos. A Manuela já tá virando já aquela chave de criancinha para entrar na adolescência. A gente sabe que eles mudam completamente de comportamento, né? Eles vão mudando. Como que a gente, como pais, identifica essa transição de criança para adolescente? Como que a gente trata a criança, que não é mais criança, mas também não é adolescente, porque ela está no meio do processo? Como que a gente faz para lidar com isso? Eu sempre falo com os meus adolescentes lá que alguns pais e algumas mães são mães más, pais ruins, né? Porque eles amam. E às vezes, quando você precisa impor um limite, uma regra, isso para o adolescente é muito difícil, né? Porque eles acham que já cresceram, são independentes, que não precisam mais do pai e a mãe ficar policiando o tempo todo, né? E é bem complexo para o pai. Precisa de um equilíbrio mesmo, Fernanda, de acompanhando isso aí, né? De conversa mesmo. Porque cada um vai reagir de diálogo. De uma forma, né? Entra na fase da puberdade, que são muitas curiosidades, né? Você precisa orientar mesmo, sentar e explicar como tudo acontece, né? Porque a dificuldade deles, às vezes, é em ter algumas dúvidas e os pais não conversam isso em casa. E eles vão procurar com um coleguinha na escola, né? Eles vão procurar um vídeo na internet, Põe, né? Dá um Google. E as mães ficam desesperadas, né? Porque achei um vídeo, né? Com uma situação difícil, lá ele tá pesquisando algumas coisas. Então, assim, ir criando essa independência, mas ao mesmo tempo por trás, você, né? Sempre por ali, na retaguarda, né? Dizendo, a mamãe está por aqui, o papai vai te apoiar e você vai passar esse momento. Eu acho que isso traz uma confiança e uma segurança muito grande. E aí eles passam por esse momento tranquilamente. Claro que vem, né, as rebeldias de vez em quando, né? Sim. Vem aquele momento, às vezes, que não quer muito ouvir os conselhos e orientação. Eu já noto um pouco de mau humor. Que não existia. Normal, vai acontecer, né? Principalmente quando entrar na fase da menstruação, né? Esse processo todo aí. Tem vai a sentir. bagagem de influência, né? Sem dúvida, hoje... E a questão da influência, ela é tão forte, assim, porque antigamente, na minha época, né, era a influência da escola, dos amigos da rua, aquele negócio todo. Hoje você tem influencer digital. Exatamente. Então você tem a galera da escola, mas você tem a galera da internet, que influencia. Isso é tão forte que eu cuidei de uma adolescente que ela se automutilava porque ela via o vídeo de uma roqueira ela chegou a se suicidar. Então ela passou por esse processo, ela tinha depressão, ela se automutilava. E essa adolescente começou a ter problemas, então ela se identificou com esse personagem e ela começou a automutilação. E ela chegava na escola com um casaco, né? E um dia eu comecei questionando. Ela tinha muitos problemas, eu atendi e tal. Falei, mas pra que esse casaco? Não, tia, eu tô com frio, um calor terrível. E aí um dia eu consegui com que ela levantasse o braço e ela estava toda mutilada, né? Então, assim, olha como a influência, né? Assustador, desses personagens aí da tecnologia na vida das crianças e dos adolescentes, né? Isso aí. Eu queria perguntar para você, na verdade, 2 perguntas em uma. Você falou que tem 15 anos já trabalhando dentro de escola, em consultório também, né? E assim, focando mais na área da questão do consultório. Eu sei que 15 anos, muita coisa mudou, né? Né? E eu acho que até mesmo essa questão da pandemia acelerou essa questão de tecnologia, de informação, a área virtual.
você identifica, né, de diferença, em primeiro lugar, de 15 anos atrás, no seu início ali profissional, para hoje, assim, de influência danosa, de riscos para as crianças, e assim, a diferença também, né, de problemas encontrados naquela época e hoje, né? Eu queria que você falasse um pouquinho essa diferença, esse contraste aí. Sim, essas doenças sempre existiram, né? Só que hoje, com tudo que nós vivemos, a ênfase ela tem sido muito maior. Então, hoje, o indivíduo, ele desequilibra com mais facilidade, né? As pessoas surtam por pouca coisa, né? Às vezes é um problema simples e que lá na frente ela consegue resolver, mas que ela não vê solução no momento. E ela, vou usar uma palavra bem popular, ela chuta o balde, né? Ela extravasa aquilo de uma forma muito desesperadora. Então, assim, antes existia, sim, a depressão, né? Essas doenças que eu citei. Mas hoje o número cresceu absurdamente. O número de atendimentos, tanto na escola como no consultório, ele aumentou, assim, assustadoramente, né? Então, você vê realmente pessoas em um grau muito grave de dificuldade. Antes, às vezes, chegava um problema, tá com alguma dificuldade, né? Preciso de uma orientação, de uma ajuda. Mas hoje, a pessoa já chega no consultório, já não... realmente no estágio, assim, vamos dizer um grau 3, né? Bem difícil o que você de acha ser trabalhado. Que é um fator para ter chegado nesse ponto, que contribuiu para isso? O que você enxerga aí com a sua experiência? A correria da nossa vida, né? Essa coisa de ter que dar conta de tudo em pouco tempo. Nós vivemos isso tem desencadeado um nível de ansiedade muito grande nas pessoas, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar mais para comprar mais, né? O consumismo, né? Essa coisa de que eu preciso dar o melhor a todo momento ao meu filho, né? Eu preciso ser o melhor no mercado de trabalho, né? Eu preciso de alguma coisa. Então, essa necessidade de estar sempre buscando. Uma busca desenfreada. Já. E às vezes quem precisa ficou sem a presença. Exatamente, Fernanda. Precisa na que busca, são os nossos pequenos, né? Precisa de atenção, de um olhar aí bem cuidadoso. Principalmente nós, dentro da igreja, né? Temos essa oportunidade de acolher, de ouvir, de cuidar dessas crianças, né? Isso é um privilégio pra gente, mas tem muita gente sofrendo, né? E eu acredito que essa mudança de mundo aí, ela gerou esses danos já, principalmente depois da pandemia, né? Sim. Isso aí é fato, Carla, e é comprovado. eu queria que agora você olhasse lá para a câmera. Sim. E que você desse um conselho para os pais que lidam diretamente com crianças nessas situações, ou pais que não identificaram ainda, né, que a criança ou adolescente já está nesse processo de síndrome de pânico, depressão, né? Ou de prevenção também. Ou de né? prevenção, para que eles consigam identificar esse tipo de situação para que não cheguem ao ponto que seria o grau 3, né? E como que você aconselharia esses pais, né? E responsáveis, que às vezes não é o pai e a mãe, às vezes é o avô, é a avó que está cuidando, né? E aí? Bom, pessoal, primeiro de tudo, eu gostaria de dizer que a família, ela é a base, né? A família é tudo na vida de uma pessoa. E você pai, você mãe, que anda percebendo, né, alguma dificuldade, ou às vezes até não, né? Você olha, mas está tudo bem com o meu filho, né? Mas se você identificar em algum momento que você não vai dar conta daquilo, não hesite em buscar ajuda, né? Procure mesmo um profissional da saúde, procure um psicólogo, procure um psiquiatra se for necessário, né? E esteja atento, como eu falei anteriormente, acompanhando o dia a dia do seu filho, vá à escola do seu filho, né? Procure ouvir os profissionais que acompanham, as professoras, toda a equipe. Isso faz toda a diferença, porque às vezes o seu filho ele fica o maior tempo na escola e é ali que as dificuldades elas vão surgindo. Então, acompanhe de perto,
coloque o seu filho numa atividade física, porque faz toda a diferença também na vida da criança. Então, esteja atento e seja parceiro do seu filho, de sua filha, e você vai ver resultados na frente. E, em primeiro lugar, colocando Deus, né, como centro, a fé que é fundamental, né, para que seu filho possa ser uma pessoa de sucesso, um cidadão, né, na sociedade que possa dar bons frutos. Sim. Né? Falando a respeito de você ter colocado Deus em primeiro lugar, eu queria que você falasse a respeito desses transtornos, né, ou demandas, como você falou. Qual a importância da igreja? Nossa. O papel da igreja, assim, em colaborar com isso. Você poderia... fundamental, né? Já foi comprovado cientificamente que a fé, ela ajuda o indivíduo a sair de uma situação depressiva. A fé, ela motiva a pessoa a não cometer um suicídio, a fé em Deus, né? Nós fomos feitos para adorar, né? Então, o indivíduo, ele precisa disso, ele precisa estar em conexão. E ele estando na igreja, ele louvando, né? Aquele momento maravilhoso que vocês fazem do louvor, né? É um momento que a pessoa libera, às vezes, alguma angústia, algum sofrimento. Vocês têm uma importância muito grande, né? No louvor, quando vocês se direcionam à igreja. Porque o louvor, ele cura, né? Ele cura a alma. E aí, quando o indivíduo, ele vem para a igreja, às vezes carregado, ele vem triste, precisando, às vezes, ouvir uma palavra, né? E ele é sustentado pela fé, né? Os louvores entram no coração. Isso faz toda a diferença. E aí ele sai feliz, né? Às vezes ele já esqueceu o problema, ele tem força para continuar amanhã, né? Então, a fé, ela é o firme fundamento mesmo. A pergunta que eu queria fazer não está no nosso roteiro. Mas aproveitar que eu acho que é pertinente, é a questão da igreja, né? Você acha que deveria ter um trabalho com os professores? Eu vou fazer a pergunta e já vou dizer o porquê que eu acho disso. Os professores também identificarem, às vezes, da escola dominical, porque a escola, ela já tem a psicopedagoga, né? Que está ali já para orientar, se vê alguma diferença numa criança e tal. Mas na igreja a gente não tem. Não são pessoas que estão ali... preparadas para receber. Por que eu estou perguntando? Eu conversei com uma amiga a semana passada. Ela não é da nossa igreja. Ela é professora de sala, né, de infantil. E ela falou que uma criança, devia ter os seus 3, 4 anos, chegou na salinha dela desesperada. Tia, eu não aguento mais. E ela, o que está acontecendo? Os meus pais não param de brigar. Eu não aguento mais. A criança estava no nível de desespero que ela ficou apavorada. E ela falou assim que na hora ali, por conta de ter muitas crianças, ela não conseguiu parar com aquela criança para dar a devida atenção. Você acha que as professoras ali, as tias, elas deveriam ter uma orientação, até mesmo para buscar os pais dessa criança? Olha, é uma situação desagradável, mas o seu filho chegou com essa situação aqui na salinha e seria interessante que você acompanhasse e visse que ele está com essa dificuldade? Sim, Fernanda, porque eu fui professora de escola dominical desde que eu me entendia por gente. Adolescente, eu trabalho com crianças, né? Igreja, né? Então, a gente trabalha muito nessa parte das emoções, a gente fala muito, né, de textos bíblicos que tocam muito, né? Fala da questão de família. Então, nós vamos tocando, às vezes, em algumas feridas, né? Na criança e que precisa realmente ter um olhar diferente, né? A gente chama na escola secular de sondagem diagnóstica. Seria isso, você olhar e dizer assim, aquela criança precisa de uma atenção diferente, né? Aquela criança, até mesmo em relação à aprendizagem. Eu já peguei casos de crianças que não sabia ler e escrever, né, na igreja. Então, é importante, às vezes, o professor ter esse olhar. Muitas vezes nós encontramos uma barreira em alguns pais, porque não conseguem entender e aceitar que o professor vai trazer isso, né? Mas, de repente, passar para alguém responsável, a coordenação, né, da EBD, chamar esse responsável. Esse olhar do professor da EBD faz toda a diferença na vida da criança, né? É um momento que você acolhe, é um momento que você ora, às vezes, por um problema dessa criança, né? Então, é muito importante. Porque tem um olhar espiritual. Sim, sim. Essa junção, né? Se acontece isso do espiritual com a parte psicológica, nossa, isso é fantástico. Então, é muito importante, sim, que os professores se capacitem, né? Procurem mesmo estudar e entender a cabecinha aí, né, das crianças. Queria até deixar um registro aqui, parabéns para a nossa equipe aqui infantil da nossa igreja,
Porque, igual você falou, né? Se vocês são muito usados, né? Para curar, ministrando louvor. E nós, às vezes, nós estamos ali em evidência, né? Não porque a gente quer, mas por uma questão de chamado mesmo, né? Mas tem pessoas que, às vezes, não aparecem, não sobem no púlpito, mas fazem um trabalho excepcional. Eu falo porque eu tenho um filho de 8 anos, já passou aqui, a EBD da nossa igreja. Criança não vem para a EBD sozinha, né? É verdade. Então precisa dos pais trazerem. Traga seus filhos para a EBD. Verdade. Porque, assim, as aulas, né? Às vezes a gente chega aqui que a gente tem uma aula, né? Para os professores antes da aula da EBD. Uma preparação, uma capacitação. E o pessoal do departamento infantil também isso. Tem uma preparação da aula ali, né? E dá trabalho, tá, gente? Sim. Dá trabalho. É isso que eu queria falar, né? Eles não aparecem no púlpito, mas fazem um trabalho extraordinário. Às vezes, cada questão que o Bernardo vinha falando, comentando com a gente, trabalhinho, uma coisa, eu falei, gente, que coisa extraordinária, né? Que era feito. Então, eu quero deixar meu registro aqui aos professores, né? Do departamento infantil, tanto da EBD quanto da parte da noite, que é tão importante, né? Sim. Ou ter não simplesmente, porque às vezes a gente tem aquele pensamento, né? Falei, pô, meu filho me atrapalha no culto, não consigo prestar atenção, não sei o quê, quero me livrar dele. Não, mas é ter um culto específico, focado, voltado para as crianças, né? De forma que as crianças sejam levadas ao entendimento da palavra, adorar o Senhor, aprender tudo isso, né? Eu sei que o nosso culto aqui, ele é mais focado para adultos, né, tal. Então, não tem uma temática tão precisa para as crianças, né? Então, fica aqui o meu registro, aqui os parabéns, que Deus continue abençoando. E é isso aí. Verdade. Quando você entende o chamado na sua vida, você vai buscar ferramentas, vai se capacitar. Essa semente, Jader, ela é para sempre, né? Eu sou fruto da EBD, eu cresci na EBD e isso faz toda a diferença na vida da gente. Eu lembro o nome da minha professora. Olha que professora chamava Maurileia. Na época, eu vou denunciar a idade aí agora. Mas ela tinha um quadro, na época aquilo era, poxa, super novidade, um quadro que era tipo era um tecido, aí umas figurinhas ela colava, mas não colava. Era uma espécie... Flanelógrafo. Isso aí! Aí ela trazia os desenhos, contava a história de Davi e Golias, né, de Sansão, várias histórias com aquilo ali. Então eu lembro disso das aulas da EBD, que às vezes eu não queria acordar para ir para a igreja, minha avó chegava, vai acordar, senhor, levanta. Graças à vovó, e não né? abria mão. Minha avó e minha mãe eram rigorosos nisso daí. E hoje eu louvo a Deus porque eu lembro das histórias, eu lembro dos desenhos, eu lembro do flanelógrafo. Também lembro. Da dedicação de uma mulher. Sim. Que dedicou a sua vida, dedicou o seu tempo para ir para a igreja, equipamento, material, era tudo dela, dedicava para ensinar. E eu me lembro das histórias até hoje, né? Então, o impacto que isso tem, a gente não consegue, de fato, se mensurar, né? E, às vezes, né? Eu vou falar porque eu estou lá em cima ministrando louvor às vezes. Às vezes, um professor de EBD ele vai ter um impacto maior na vida de uma pessoa do que um ministro de louvor, que aparece muito mais, né? Sim, é verdade. Legal. E isso aí é uma marca que gera em você uma pessoa assim, com vontade de trabalhar na igreja, de vir para a igreja, porque é uma referência. O professor da EBD ele é uma referência então, na vida da criança. Então, você, professor, né, busque, porque assim, o mais importante do que as pessoas te verem trabalhando é Deus te ver trabalhando, verdade, né? E os frutos, né? Sem dúvida. É verdade. É verdade. Muito bom. Mas, poxa, assim, eu achei que o papo foi muito bom. Por mim, ficaria mais tempo aqui. Ainda mais a gente com pais, né? Com pais, é verdade. Quer dicas, né? Por favor, Eu costumo dizer para os pais, se eu tivesse um manual, seria mais fácil. Exato. Mas não tenho, não tem como. O que nós podemos oferecer enquanto profissionais é essa orientação, é caminhar junto com vocês, né? É fazer essa diferença. Às vezes, o que a família não enxerga, nós podemos enxergar. Então, é esse apontamento, é o caminhar junto, é o trilhar junto que faz a diferença, né? Porque se alguém se colocasse manual, escrever um manual, tá? Aí dá dinheiro, né, Jade? Daria dinheiro, né? Identificar 5 passos para identificar. É verdade, né? Já tem até o título. É verdade. Mas eu queria muito agradecer a Carla por esse tempo aqui, por esse bate-papo. Acho que foi enriquecedor. Para mim, digo pra de mim forma também, pessoal, né? certeza. Acredito que o pessoal aí também, né? Agradeço por você poder ter vindo aqui. Fernando, por mais uma vez aqui, estar com a gente. E eu quero pedir
em primeiro lugar, agradecer você que chegou até o final do vídeo. Muito obrigado pela audiência, né? E eu peço aí, irmãos, compartilhe, curta aí o vídeo aí, né? Faça comentários, pode fazer sugestão, né? E a gente vai se comunicando assim na medida do possível aí, tá? Compartilhe esse conteúdo, porque como eu falei desde lá do primeiro, né? A gente acredita que esse tempo aqui tem a capacidade de abençoar muitas vidas, não somente da família central, mas muitas pessoas aí, né, com informações tão relevantes que foram tratadas, por exemplo, no dia de hoje. É isso aí, Fernanda? Com certeza, foram informações riquíssimas, né? Para o nosso caminhar e como lidar com os nossos filhos, né? Você que está assistindo, que tem seu filho aí, foram informações riquíssimas para a nossa vida. E mais uma vez eu vou reforçar, gente. Curte aí, compartilha. Grupo de família de WhatsApp, gente. Isso é maravilhoso, você compartilhar com essas pessoas. Tia, vó, manda para todo mundo. Olha aí, gente, ó, você que cuida de uma criança, tem um vídeo aqui que vai abençoar a sua vida. Nos verdade. ajude aí compartilhando, que vai ser bênção para a vida de vocês e para a vida de outras pessoas. Obrigada, Carla, pela presença. Foi formidável ter você com a gente aqui. Qual a palavra que a gente sempre usa? Espetacular, né? Extraordinário. Extraordinário, Foi extraordinário. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar com vocês, né? Eu admiro vocês, o trabalho que vocês realizam na igreja, de dedicação, de amor, né? Amém. Vocês estão sempre motivando, né? E nos levando à sintonia com Deus. Isso realmente Amém. é um dom de Deus, né? Então, estar aqui com vocês é um privilégio, eu agradeço. Que Deus abençoe a todos. Amém. Gente, até o próximo aí. Em nome de Jesus, fiquem com Deus. Deus abençoe. E não se esqueçam. Do negócio, né? Comecei a rir. E, gente, olha só. Tem uma novidade chegando aí. A gente está agora com o Instagram, Centralcast. Aqui embaixo, né? ó. Tá aí na descrição aí, né? Vai ter o negócio da descrição aí, não vai ter? Vai ter o negócio da descrição aí. Se inscreva aí no Instagram, começa a seguir a gente aí, vai ter muita postagem legal, né? Talvez vai ter algum tipo de spoiler aí, né? Isso e ali aí. a gente vai poder se comunicar melhor, né? De uma forma mais estreita, digamos assim, tá bom? Deus abençoe vocês. Fiquem aí, com até a Deus. próxima. Tchau, tchau.